Glória a Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, eu quero cumprimentar todos os jovens e adolescentes com uma boa noite na paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Que coisa gloriosa, né, meus irmãos? Estarmos na presença do Senhor, sentindo a graça dEle, o refrigério, o abraço dEle nas nossas vidas, meus irmãos. Isso é muito bom. Meus irmãos, abra comigo, por gentileza, Gênesis, capítulo de número 37. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para os nossos corações nessa noite, meus irmãos. Vamos ler a partir do verso 1, tá bom, meus irmãos? Gênesis 37, a partir do verso 1. Eu quero estar conversando com os irmãos nessa noite sobre lições da vida de José que podemos colocar em prática na nossa vida, aprendendo com a história dele, para sermos cheios de Deus. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícia deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podia falar pacificamente. Teve José um sonho, e o relatou a seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Verso de número 8. Então lhe dissera a seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa de seus sonhos e de suas palavras. Até aqui, meus irmãos. A história de José é uma história muito conhecida da igreja. É uma história onde a gente já viu minisséries, novelas, teatros, tudo relacionado à história de José, e ele é muito conhecido como José, o Sonhador. É uma história muito conhecida. E eu estava meditando nesse texto, e Deus me trouxe algumas lições que eu queria compartilhar com os irmãos. A história de José não começa exatamente no capítulo 37. Começa no início da vida de Jacó, depois que ele sai de sua casa, e ele está à procura de uma esposa. A Bíblia diz assim que ele conversando com Labão, ele diz assim: olha, eu vou trabalhar 7 anos para que eu possa casar com a sua filha Raquel. A Bíblia diz assim que ele amava muito a Raquel, muito mais do que a outra que ele casou. Porque a Bíblia fala assim que depois que Jacó trabalha 7 anos, ele vai conversar com Labão para ver se ele ia cumprir o acordo que ele havia feito. E Labão fala assim: olha, Jacó, esse acordo não tem jeito mais. Você vai casar com Lia e não com Raquel. Só que a Bíblia fala assim que como Jacó amava demais Raquel, ele propôs um segundo acordo. E ele falou assim: olha, eu vou trabalhar mais 7 anos para que eu possa casar com Raquel. E a Bíblia diz assim que Raquel, ela não poderia ter filhos, ela era estéril. Já a esposa, a primeira de Jacó, ela deu para ele 7 filhos, 6 homens e uma mulher. E Jacó amava demais a Raquel, a ponto que a Bíblia diz assim, que tinha um certo conflito dentro da casa de Jacó, porque Lia tinha filhos, Raquel não.
a outra mulher de Jacó, Zilpa, teve 4 filhos, e Raquel não. Então, naquela época, os irmãos sabem muito bem que o estigma da mulher na sociedade estéril era muito complicada, se ela não tivesse um filho. E a Bíblia diz assim que, no capítulo de número 30, que chegou determinado momento da vida de Raquel, que ela percebeu que não tinha mais solução para ela. Só que a Bíblia fala que ela tentou arrumar uma estratégia, ela tentou arrumar um jeito, e certa vez ela viu um dos filhos de Lia pegando algumas frutas que era afrodisíaca, e ela falou assim: Lia, olha, pede essas frutas para o seu filho, porque eu quero tomar esse afrodisíaco, talvez isso vai ajudar, talvez isso vai acelerar o processo, talvez com isso eu vou conseguir ter um filho, eu preciso fazer algo. E a Bíblia diz que ela tenta de alguma forma, mas nada acontece. É aí que a Bíblia vai falar que depois de um tempo, a situação de Raquel parece que está muito difícil, e ela continua orando e buscando a Deus. E a Bíblia fala assim que Deus, Ele não se esqueceu de Raquel, e Deus ouviu a sua oração. E Deus deu um filho a quem ela colocou o nome de José, que significa frutífero, que vai frutificar, que fez expandir os meus horizontes. E quando a gente começa a perceber a história de José desde o começo, a gente vai perceber que muitas vezes nós queremos fazer como Raquel, queremos dar o nosso jeitinho, queremos organizar da nossa maneira, queremos fazer os nossos projetos. Só que a gente vai perceber através dessa história que José não foi fruto do projeto humano, José não foi fruto do afrodisíaco humano, da mão humana, não. José, ele foi fruto dos planos de Deus. E isso que nós precisamos entender aqui, Deus tem algo já para alguém aqui nessa noite. Porque talvez você está falando, eu estou há tanto tempo pedindo, há tanto tempo implorando, há tanto tempo orando, e nada ainda aconteceu. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite, você aqui, só para reforçar para você, que Ele não se esqueceu de você, que Ele ouviu a sua oração, e nessa noite você vai sair daqui frutificando. A Bíblia fala assim, que Jacó então tem José na sua velhice, e é o filho que ele mais ama. Na sua velhice parece que tem um gozo a mais, uma alegria diferente, um sentido da vida para ele continuar vivendo nos seus últimos anos. E aí nós chegamos no capítulo de número 37, que começa dizendo que Jacó habitou nas terras de peregrinações dos seus pais, dando a ideia de que não era um lugar fixo, ele estava ainda caminhando, não tinha uma residência fixa. E no verso de número 2 que a gente leu, fala assim, esta história de Jacó, que ele teve José, e aí dos 17 anos, e começa a contar a história de José. E isso eu achei muito interessante, por quê? Porque quando a gente fala de Gênesis capítulo 37, a gente lembra de José o sonhador, de José que teve sonhos, de José que teve projetos, que José que foi traído pelos irmãos. Mas a Bíblia fala assim que a história, no verso de número 2, é de Jacó, não é de José. Nós muitas vezes damos a ênfase para a história de José, para os sonhos de José, para a luta de José, mas a história é do pai Jacó. É Deus dizendo para alguém aqui nessa noite, meus irmãos, talvez você está querendo dar ênfase demais nos seus sonhos, nos seus projetos, nas suas conquistas, mas entenda que a história é do pai, não é de José. A história é de Jacó, não é de José. É Deus dizendo que não é o seu gabarito, não é a sua inteligência, não é o seu trabalho, não é a sua costa quente, não é porque você conhece vereador, deputado, não é porque conhece os meios que a política faz com que você seja beneficiado, não. Entenda que quem é o dono da história é o Pai que está no céu. O dono da tua vida, da tua história, da tua casa, da tua família é o Pai. Não se esqueça disso. Porque às vezes nós teremos uma proeminência, às vezes nosso nome será projetado, às vezes nosso sonho será grande demais, mas a Bíblia está querendo nos reforçar para a gente não esquecer que essa história é do Pai.
Quando você realizar o seu sonho, lembre-se que é a história do Pai. Quando você conseguir algo na sua vida, lembre-se, a história do Pai. Quando você for abençoado por Deus, lembra que quem te abençoou, que quem te direcionou, foi o Pai. Mas às vezes a gente fica tão preocupado e olhando a história de José e fala dos sonhos, dos projetos, de tudo que está envolto das lições da vida de José. Mas uma coisa muito interessante, meus irmãos, que eu fiz questão de contar, do verso 1 ao verso 13, a gente vai encontrar a expressão pai no mínimo 10 vezes, fazendo a referência a Jacó, no mínimo 10 vezes, no início da história de José, no mínimo 10 vezes aparece aqui a ideia de pai, a ideia de Jacó. O que isso significa, meus irmãos? É que na nossa história, por mais que a ênfase vai estar nos nossos sonhos, nos nossos projetos, nas nossas conquistas futuras, mas a gente não pode se esquecer que o Pai está envolvido nessa história, que o Pai está conquistando tudo aquilo para você, o Pai está trabalhando para você. A história pode até parecer bonita, os sonhos grandes, mas o Pai está envolvido. É por isso que às vezes muitas pessoas não entendem, olha para você, não consegue entender numa quarta-feira como essa na igreja, todo bonito, toda bonita, arrumada, para adorar a Deus. Sabe o que é isso? É porque você já tem a plena convicção que tudo que você faz, o Pai está envolvido, tudo que você faz é para glorificar o Pai, tudo que você faz é o nome dele que tem que ser engrandecido. E muitas vezes os irmãos não entendem isso, mas o Pai, ele está envolvido em tudo isso. E aí a Bíblia fala assim, que José tinha 17 anos, e ele apacentava os rebanhos com seus irmãos. Olha, José, ele trabalhava. Sabe o que a gente aprende aqui, meus irmãos? Antes de José sonhar, ele estava trabalhando. Antes de ele sonhar, ele já estava trabalhando. Muitos adolescentes, muitos jovens querem sonhar, querem arquitetar. Às vezes flutua até pelo tamanho do sonho, mas se esquece que tem que arregaçar a manga e começar a trabalhar. Tem que começar a fazer alguma coisa. Você não vai encontrar na Bíblia nenhuma pessoa que Deus chamou, nenhuma que estava desocupado, sentado no sofá assistindo Netflix. Não, Deus chamou pessoas que estavam trabalhando. Gideão estava no lagar, os discípulos limpando as redes. Deus sempre vai chamar alguém antes do sonho, mas tem que estar trabalhando. Olha o que a Bíblia diz aí, meus irmãos. Gênesis capítulo de número 29. Olha só o que a Bíblia fala no verso de número 10. A Bíblia diz assim: tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou e removeu a pedra da boca do poço, e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, ou seja, feito todas essas coisas, Jacó beijou a Raquel. Presta atenção que esse mistério é forte, adolescente. Esse mistério é forte, jovem. Tem gente que vem na igreja e começa a olhar se o crush está solteiro, se a menina está solteira, se a vaza está solteira. Não. Antes disso, você tem que olhar se esse vaso está trabalhando, se esse vaso ajuda em casa. Antes disso, meu irmão, de você querer saber se ela é solteira, veja se ela está lavando louça lá na casa da mãe. Veja se ela pelo menos sabe fazer um miojo, pelo menos um ovo cozido. Veja se pelo menos ela sabe fazer pelo menos aquele arroz ensopado. Porque você tem que trabalhar, jovem. Você tem que trabalhar, adolescente. Tem gente que já vai no verso 11. Jacó beijando Raquel, Jacó já namorando Raquel. Mas antes de namorar, olha bem com quem você está se enroscando. Porque antes do sonho tem trabalho. O que tem de jovem aí, meu irmão? O que tem de menina aí, meu irmão? Que só Jesus. Antes de você pensar em alguma coisa, veja se esse jovem, se essa adolescente, se esse irmão, se essa irmã, se ela trabalha em casa, se ela ajuda o pai, se ela ajuda a mãe, se ele ajuda o pai, se ele ajuda a mãe. Será que ele ajuda a mãe catando as sacolas de compra do supermercado? Será que ele ajuda o pai lavando o carro? Será que ela ajuda a mãe fazendo a faxina em casa? Falando assim: minha mãe,
mãe, deixa que hoje domingo eu que vou fazer o almoço. Será? Será? É Deus falando, olha, antes do sonho começa a trabalhar. Cutuca, as irmãs cutucam a irmã que está do lado, os varões cutucam aí, fala assim, está trabalhando? Quer ser cheio, meu irmão? Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Olha o que a Bíblia fala assim, meus irmãos. José trabalhou antes de sonhar. E aí fala assim que ele estava lá no verso número 2, só que ele trazia más notícia deles a seu pai. Aqui está o primeiro erro de José que nós temos que evitar, meus irmãos. Porque quando a gente olha esse texto, no original, essa notícia má que José trazia, ela fala mal, com intenção de denegrir. Você pode procurar depois. A intenção de José trazer essas notícias más era falar mal dos seus irmãos, com a intenção de denegrir. Tem muitos jovens querendo ser cheio, mas é só da bênção apostólica que a língua coça para falar mal do irmão. Às vezes até é o dedo no zap, né? Nem a língua mais, é o dedo no zap. Você viu isso? Olha lá como desafinou. Olha lá, pregador. Olha lá como é que foi, nem uniforme foi. Olha lá, tanto tempo para isso. Olha lá, uma quarta-feira sai de casa para isso. Falando mal dos irmãos. A Bíblia fala em Êxodo, no capítulo de número 2, e no verso de número 13, que Moisés, ele percebe que tem 2 hebreus brigando. Quantos hebreus? 2 hebreus brigando. Irmãos brigando. Esse é um dos problemas que às vezes não prestamos atenção, porque a gente fala que é hebreu, mas estamos querendo matar o irmão. Falamos que somos hebreus, mas estamos descendo a língua no irmão. Falamos que somos hebreus, mas esquecemos que do outro lado, quem está ali é hebreu também. Só que precisamos tomar muito cuidado. A Bíblia fala assim, em Números, do capítulo de número 12, que tinha Moisés e seus irmãos. E a Bíblia fala assim que Miriam resolveu falar mal de Moisés. Só que o problema de quem fala mal é que sempre vai encontrar alguém para apoiar aquilo e espalhar mais ainda. Porque o texto de Números fala assim, que Miriam tomou a iniciativa para falar mal de Moisés. De repente, chegarão outro irmão falando mal de um irmão. Juntou 2 irmãos para falar mal do outro irmão. Aí o pai, Deus falou, não, esse negócio está certo não. Vem cá os 3 irmãos que nós vamos resolver esse negócio aqui. E a Bíblia fala assim, que Deus vai lá e fala assim, ó, por que vocês estão enciumados, falando mal de Moisés? Se eu falo com ele desse jeito, se eu apareço para ele desse jeito, se ele tem essa intimidade desse jeito, resumindo e parafraseando, o que você tem a ver com isso? Meus irmãos, a nossa vida, meu, é cheia de luto, de provação, tanta dificuldade para a gente querer se preocupar com a vida do outro irmão, meu irmão. Falar mal do outro irmão. E a Bíblia diz assim que José, ele não parou por aí. Por quê? No verso número 3, porque o seu pai amava mais a José do que todos os filhos, porque ele era filho da velhice, e deu um presente bonito para ele. E aí no verso número 4 fala assim, que seus irmãos começou a perceber, seus irmãos começou a ver, que o pai amava mais a ele. Só que a Bíblia fala assim que
a situação começou a ficar tão complicada, que nem a paz do Senhor ele se dava mais. No verso de número 4, fala assim, na parte B, que eles estavam com tanto ódio já, que eles nem podiam falar pacificamente, nem a paz do Senhor dava, nem para Senhor, nem isso. Eles nem podiam já conversar pacificamente. Presta atenção. No verso de número 2, fala assim que eles trabalhavam junto. No verso de número 4, nem a paz dava. Mas continuava ali trabalhando junto. Mas nem paz dava. Só estava ali, ó. Só estava ali. E a Bíblia fala assim que, aí ele teve um sonho. E ele contou a seus irmãos. E a Bíblia fala assim, ó, por isso o odiaram ainda mais. Olha o verso número 8 que a gente leu a parte B. E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas, está fraco, e de suas? O erro de José. Falava mais do que devia. Você conhece assim? Alguém assim? Eu conheço. Começa a falar, fala, quando vê, já falou demais. Quer ser cheio, mas só vive na fofoca. Quer ser cheio, mas só fica aproveitando os grupinhos que aparecem por aí para ficar falando demais. Falando demais. Por que muita gente cai em fake news aí, meus irmãos? Porque gosta de querer falar demais. Porque se antes de a gente falar, a gente parasse para pensar, para investigar, para analisar, para ir buscar, mas tem que ter paciência, irmão, tem que ter paciência. E hoje que jovem adolescente não quer, é paciência, irmão. Já quer sair falando, sai contando para Deus e o mundo. Eu encontrei um amigo certa vez e ele disse assim, Gesiel, eu estava com um projeto de fazer um aplicativo, ia dar milhões. Eu falei, Eu falei, e os milhões? Ele falou, não consegui. Só que eu fiquei curioso. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque certa vez eu estava conversando com algumas pessoas, e eu joguei a ideia lá, joguei a minha ideia de milhões lá. Só que aí aquelas pessoas que estavam ali eram num evento, eram pessoas que tinham um alto poder aquisitivo, gostou da ideia. Para ele, falou, acho que não vai virar não, hein? Isso aí, não vai virar não. 4 meses depois, eles lançaram o aplicativo. E ele? Chupando dedo. Eu não falei para ele, mas pensei, falou demais. Falou demais. Nós precisamos tomar muito cuidado, meus irmãos, porque a gente não sabe como a outra pessoa vai receber, como a outra pessoa vai reagir. Aproveita, entrega para Deus, vai orando, que assim como aconteceu com Raquel, Deus vai te ouvir, e na hora certa, você vai frutificar. Porque a Bíblia fala assim, que quando José fala o sonho, quem interpreta o sonho? Primeiro sonho, os irmãos. Os irmãos de José foi interpretar o sonho. Aí fala, peraí que eu vou te contar outro sonho. Aí, irmão, no primeiro, os irmãos já ficou com ciúmes, já ficou com raiva, com ódio dele. No segundo, ainda mais, só que quem interpretou o segundo? O pai. Aí o pai falou, oxe, baixa a bola, José. Que negócio é esse? Só que a Bíblia fala assim que os seus irmãos, eles tinham ciúme. Por quê? Porque Jacó, nesse momento, foi passivo, não fez nada, não tomou nenhuma atitude. E aí a Bíblia fala assim que Jacó chama José e fala assim, José, olha, eu preciso que você vai visitar os seus irmãos. Só que, quando a gente vai olhar o desenrolar dessa história, parece que a situação só piora.
E eles já não tinham mais aquela união. Eles já não tinham mais aquele convívio bom entre irmãos. Só que José vai. E a Bíblia fala assim no verso de número 14, que José entende aquilo e obedece seu pai. E no verso número 15 fala assim que um homem encontra José. Por quê? Porque ele andava errante pelo caminho. E o homem perguntou: o que procuras? E José respondeu: eu procuro meus irmãos. Fala para mim aonde eles estão apacentando o rebanho. E o homem foi, mostrou a direção. José seguiu atrás dos seus irmãos e os achou em Dotã. Aqui está um erro que José também comete, meus irmãos, pelo fato de ele não ter planejamento naquilo que ele ia fazer. Ele foi. E é interessante que quando o homem encontra José, ele fala assim: o que você procura? Ele não fala quem você procura. Por quê? Porque dá a entender que José está olhando o chão, está procurando alguma coisa, talvez as pegadas do rebanho, talvez algum alimento que os irmãos talvez tenham deixado ali, alguma coisa para que fosse direcionar. E o homem encontra ele e fala: o que você está procurando? Aí ele levanta, olha para o homem e fala: eu estou procurando meus irmãos. Você sabe onde está o rebanho? Você sabe? E a Bíblia fala assim que ele encaminha José. E aí, olha só, meus irmãos, verso de número 18. De longe, seus irmãos viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para matar. Aqui, meus irmãos, esse conspirar, essa conspiração, no original passem, é a ideia que ele deveria morrer em recompensa de suas atitudes. Olha, é por isso que a gente precisa tomar muito cuidado se a gente está falando mal do irmão, muito cuidado se a gente está falando demais, muito cuidado se a gente nem está dando a paz do Senhor para o irmão, porque tem algumas atitudes que podem nos direcionar à morte. É por isso que a gente precisa ter muito cuidado. Tem muito jovem e adolescente com sonhos que Deus deu, projetos que Deus deu, mas está tomando um certo caminho, algumas atitudes que podem levar à morte, algumas atitudes que podem levar para a cisterna vazia, algumas atitudes que podem te direcionar para longe do sonho. Tome cuidado, jovem. Toma cuidado, adolescente. Continue sonhando, mas toma cuidado com suas atitudes, porque o Pai está vendo. Porque quem tem sonho e tem projeto, sempre tem alguém para levantar e querer acabar. Esse sonho que você tem, isso aí não vai dar nada não. Está marcando, para com isso. Esse projeto aí, você não tem nem equipe para isso. Esse sonho aí, nem seu pai te aprova, nem sua mãe te aprova. Esse projeto aí, não vai. O que mais tem é pessoas para querer matar os nossos sonhos e os nossos projetos. A história você conhece. José é jogado na cisterna e é vendido para o Egito. E todo esse desenrolar você percebe. E você vai ver que mesmo no processo que é considerado um dos mais difíceis para José, Deus estava com José. O texto bíblico vai falar que Deus estava com José. Deus estava com José. E aí, meus irmãos, para a gente caminhar para o final, a gente vai ver e perceber toda essa reviravolta que aconteceu na vida de José. Por quê? Porque os sonhos se concretizaram. Os sonhos aconteceram. Agora ele, governador. Agora ele num cargo muito elevado. E a Bíblia fala, e vocês conhecem a história, que seus irmãos vão lá, não reconhecem a princípio, mas depois José, ele perdoa seus irmãos e manda trazer Jacó. E a Bíblia fala assim que eles retornam para lá. E quando eles chegam lá, a Bíblia fala assim que Faraó pergunta para Jacó: Jacó, qual que é a sua idade? E aí Jacó, lá no Egito, fala assim: olha, os anos das minhas peregrinações são tantos. Porque Jacó estava querendo deixar claro, mesmo em frente a Faraó, mas principalmente em toda a família que estava ali, que aquela passagem pelo Egito era algo temporário,
Estava querendo dizer que a residência deles não tinha que ser fixada no Egito. Eles estavam ali, mas era um ano de peregrinação. Estavam passando. Ali não era o destino final. Eles estariam retornando para Canaã. E a Bíblia fala assim que José então vai entendendo isso. José, ele absorve tudo isso. E Deus vai trabalhando com José, ao ponto de que quando chega no capítulo de número 50, e no verso de número 24, a Bíblia fala assim que José chama todos os seus irmãos e vai falar para eles. E eles falam assim: olha, eu vou morrer, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e a Jacó. José fez jurar seus irmãos, filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e farei transportar os meus ossos daqui. E aí o verso 26, morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram José e colocaram em um caixão no Egito. Aqui a gente percebe que todas essas dificuldades e erros que José sofreu na sua adolescência e juventude, ele foi sendo moldado por Deus. E aí no final da sua vida ele percebe que é muito melhor do que falar mal do seu irmão, é profetizar na vida do seu irmão. Ele percebe que muito mais do que falar mal dos seus irmãos, com a intenção de denegrir, é melhor falar palavras boas, profecias boas, e colocando Deus na história. Porque lá no início da trajetória de José, ele metia o pau nos irmãos, e falava para Jacó, só passava notícia ruim. Mas aqui, ele vai falar para os irmãos e fala: olha, meus irmãos, eu tenho algo bom para dizer para você, certamente Deus vai visitar vocês, certamente Deus tem algo grande para vocês. Por quê? Vocês estão aqui no Egito, mas a casa de vocês não é aqui não. Você está aqui no Egito, mas a sua casa não é aqui não. Então, para vocês fixar, para vocês não esquecer disso, não esqueça os meus ossos aqui. Coloca no caixão, mas depois leva lá para Canaã. E o que a gente aprende nisso aqui, meus irmãos, é que José queria deixar lições positivas para os seus irmãos. Ele percebeu também que ele tinha cometido alguns equívocos, seus irmãos também. A família estava meio complicada, mas Deus reverteu a situação ao ponto de chegar aqui todos em união. No final dos dias de José, ele se reúne e fala: olha, eu tenho algumas lições importantes para tratar com vocês. E é por isso que ele fala: os meus ossos não podem ficar aqui. Por quê? Primeiro, porque ele queria deixar claro para os seus irmãos que eles estavam ali de passagem. Presta atenção aqui, eles estavam ali de passagem. Ali não era a residência fixa deles. Ei, jovem, ei, adolescente, entenda isso. Você está aqui, mas você não é daqui. Você está aqui, mas você está apenas de passagem aqui. Você está aqui, mas a sua morada é no céu. Não esqueça disso. É por isso que precisamos aprender como José e continuar dizendo para os nossos irmãos, não palavra de baixo calão, não querendo peitar e brigar, não querendo denegrir, não. Nós vamos falar para os nossos irmãos: ei, a sua habitação, a sua morada é lá no céu. A sua morada não é no Egito. A sua morada não é aqui. E é por isso que você precisa transmitir palavras de bênçãos, profecias para os seus irmãos. José queria mostrar para os seus irmãos que eles não eram dali. José queria mostrar para os seus irmãos que eles tinham uma promessa. Quando eles olhavam para o caixão, para os ossos de José lá dentro, eles lembravam da promessa. Qual era a promessa? Que Deus iria visitar e que Deus iria trazer eles de volta para a terra de Canaã, para a terra que Deus havia prometido. Eles olhavam o caixão e lembravam da promessa. Começava a trabalhar e às vezes a correria do dia a dia, não lembrava mais. Mas quando eles olhavam no caixão, eles lembravam: eu tenho uma promessa, Deus fez uma promessa, meu irmão José me fez essa promessa, que Deus iria cumprir e nos iria tirar do Egito e nos levar à terra prometida. Ei, jovem, ei, adolescente, quer ser cheio? Não esqueça da promessa do papai, não esqueça da promessa de Deus. É para dizer: vai se enchendo, vai se preparando, porque eu estou vindo para buscar a igreja. Eu vou encontrar adolescentes cheios, jovens cheios, mas não é para ficar aqui não.
sai pela cidade, evangeliza pela cidade, fala para outras pessoas que a morada não é aqui, porque temos uma promessa de nosso Pai. Foi por isso que Jesus falou assim, olha, eu estou indo, mas vou preparar lugar, e vocês daqui a pouquinho, vocês vão para lá também. É Jesus dizendo para nós, a promessa está de pé, a promessa está de pé. Cutuca alguém que está do teu lado aí, chacoalha ele para ele acordar e não dormir. Fala assim, a promessa está de pé, a promessa está de pé, a promessa está de pé. Meus irmãos, a nossa promessa é, a nossa morada não é aqui, a nossa morada é na Canaã celestial. Só que José estava querendo dizer para os seus irmãos, olha, vocês não são daqui, vocês precisam entender que vocês têm uma promessa, e vocês precisam entender que vocês vão ter que ter paciência. E parece que o que a gente menos tem hoje é paciência. O áudio do WhatsApp em 2.0 lá não é suficiente mais não. Ele não tem paciência. Esse dia minha esposa veio mostrar um áudio de um amigo em comum, que a gente estava conversando, tal, e aí o áudio tinha 5 minutos. Falei, Keren, acelera esse negócio aí, pelo amor de Deus. Ela falou, não, Gesiel, tenha paciência. E aí quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei, paciência. Às vezes na correria a gente quer fazer tanta coisa, paciência. Essa semana eu precisei pedir um Uber, irmão. Ih, meu, eu estava naquela correria ali, preciso pegar o Uber, coloquei um endereço ali, de repente, eu estava mexendo no celular, naquela correria. Quando eu fui olhar, meus irmãos, o endereço que eu tinha que ir era perto do Ribeirão Shopping. Eu estava ali no Campos Elísio. Quando eu olhei no aplicativo do motorista, falava assim, ó, falta 600 metros para você chegar. Eu falei, não, que isso? Quando eu fui olhar, eu tinha colocado a rua Flávio Uchoa. Mas eu tinha que ir na rua Doutor Uchoa Filho. Eu só li o show, irmão, sem paciência. Já coloquei lá. E falei, e agora? O moço falou assim, muda aí no aplicativo. Aí, meu irmão, a corrida que eu tinha olhado, que era dar R$7, deu 30. E aí Deus foi falando comigo, Gesiel, você não vai ministrar sobre paciência? Tenha paciência. Paga um pouquinho mais caro, para você viver na pele e ensinar para os jovens e adolescentes que tem que ter paciência. Meu irmão, eu paguei aqueles 30 com tanta dor no coração, meu irmão, porque eu não tive paciência. Eu fui lá, voltei e me aumentou o negócio, que tribulação. E José estava querendo dizer para os irmãos, olha o osso meu que vai estar no caixão, vocês vão ter que ter paciência. Meus irmãos, e eles teve que ter paciência? Sim ou não? Sim ou não? Porque eles só lembraram do caixão de José e do seu osso em Êxodo capítulo de número 13. Depois de 430 anos, meus irmãos, tem que ter paciência ou não? Já vai treinando no WhatsApp hoje. Vai coçar para você colocar 2, põe ponto 1 lá, para você ver. Bom, a gente quer vir acelerado. Tem um amigo meu que falou, Gesiel, baixa um aplicativo aí, uma extensão no Google Chrome aí, você coloca acelerar até 10 vezes. Eu falei, misericórdia, meu irmão. Por quê? Nós não quer ter paciência. E José falou assim, olha o caixão, olha os meus ossos, nós estamos de passagem, nós temos uma promessa, mas precisamos ter paciência. Por quê, meu irmão? Porque pode demorar o tempo que for, mas se foi Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. E a Bíblia diz assim que eles cumpriram a promessa. Eles chegaram na terra prometida, eles conseguiram chegar lá, mas olha só, não foi só 430 anos não, meus irmãos. Quando ele saiu do Egito, demorou ainda mais 40. Eita Jesus! Parecia que ia ser agora. Só que a Bíblia vai nos mostrar que eles não tiveram paciência quando começaram a sair do Egito. Esperaram 430 anos, mas não teve paciência, irmão, para caminhar 20 dias, que era o tempo que demorava do Egito até a Terra Prometida. Caminharam mais 40 anos. E olha que José avisou. E o aviso para nós nessa noite é, meus irmãos, a promessa está de pé. Nós estamos aqui de passagem, mas vamos ter que ter paciência. Vamos ficar de pé, fazer uma oração?
Porque tem gente que quer ser cheio, meu irmão, da noite para o dia. Tem gente que quer ser cheio rápido. Só com uma oração. Só com um esquenta desse. Tem que ter paciência. Se você ainda não recebeu o seu batismo com o Espírito Santo, tenha paciência. Se o seu sonho ainda não se concretizou, tenha paciência. Se as coisas estão difíceis, tenha paciência. Porque o Deus que prometeu, Ele não falha. Feche seus olhos. Querido Deus, eterno Pai, te louvamos, te agradecemos, te exaltamos, Senhor Jesus. Pela Tua palavra que foi ministrada, por todas as lições que o Senhor nos ensinou. Nós queremos ser cheios, Senhor Jesus, da Tua presença, cheios, Senhor, do Teu poder, cheios da Tua graça. Mas nos ajuda, Senhor, a entender que estamos aqui apenas de passagem, que aquilo que o Senhor prometeu vai acontecer, que ainda mais, Senhor, precisamos ter paciência. Nos ajude a tratar nossos irmãos com cordialidade, com paz, com alegria. Nos ajuda, Senhor Jesus, a entender que os nossos sonhos só serão realizados e completos quando entregarmos eles nas Tuas mãos. Fica conosco, nos dê o descanso reparador, que Teu poder nos encha, nos capacita, para que venhamos colocar em prática tudo aquilo que ouvimos aqui nessa noite. É isso que nós pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus.